Eu peço que estejam atentos agora à leitura da palavra de Deus, que antecede a oração dos 145 dias. 1 Crônicas, capítulo 29, texto maravilhoso, em que o rei Davi, está encerrando a sua jornada. E ele faz uma imensa, poderosa e maravilhosa declaração daquilo que é Deus para ele. E ele começa dizendo assim: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Insisto que todos estejam atentos aqui à leitura. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Pois no verso 17 do último capítulo de 1 Crônicas: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Depois o verso 18: Senhor, Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, e inclina-lhe o coração para o Senhor mesmo. Verso 20: Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, o Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Parece que é especial para nós nesta noite, né? Todos adoraram e se prostraram perante o rei. O rei está presente aqui nesta noite. E diante do rei, nós nos prostramos na última oração dos 145 dias em que estamos exercitando esse pensamento. Vamos ajoelhar-nos então e vamos à oração. Todos nós podemos orar juntos. Exaltado seja, Senhor, o teu nome. Nesta noite, Senhor, a noite 145 de nossa batalha de oração, nós estamos nos ajoelhando mais uma vez. Nos ajoelhamos diante do Senhor, Rei da nossa vida. Te reconhecemos como nosso Rei. E diante do Senhor nós nos ajoelhamos. Diante do Senhor nós nos prostramos, reconhecendo a tua soberania e tua autoridade sobre todas as coisas. Entregamos a ti, Senhor, nesta noite, os 145 dias que o Senhor determinou para que esta igreja aprendesse a ajoelhar de novo. Aprendesse a ajoelhar não por um hábito ou por uma rotina, mas aprendesse a ajoelhar tendo aprendido o significado da igreja se prostrar diante da presença do nosso Senhor. Aleluias. Nos ajoelhamos diante do Senhor, nos submetemos à sua autoridade. Teu governo aceitamos mais uma vez sobre a nossa vida. Teu governo, tua autoridade. Que venha a sua glória, que venha a sua graça.
Nos ajoelhamos diante do Senhor e nos levantamos. E nos levantamos todos. Nos levantamos para aplaudir o nosso Rei. Vamos aplaudir. Acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu
Obrigada porque o Senhor nos escolheu para Ti. Obrigada porque o Senhor tem o chamado para nós. Obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença, na Tua casa, Te louvando, Te adorando. Obrigada pela Tua presença neste lugar. Reconhecemos que toda honra, todo louvor, toda glória sejam somente a Ti, o Senhor, nosso pastor maior, o Deus que nos acolheu, nos reservou para Ti. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Amém. Podem tomar assento. Estamos reunidos hoje por uma razão especial, que é a consagração do nosso irmão Camilo ao ministério que ele já exerce, consagração e ordenação ao ministério da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, ministério pastoral evangélico, que ele já exerce. Já passou por todas as fases e agora então chegou o momento da imposição das mãos que nós faremos hoje à noite. Mas esta celebração é parte dos 82 anos de organização da Igreja Evangélica Batista de Ibitinga. Amanhã nós vamos entregar esse boletim, mas vou pedir ao corpo diaconal que providencie a entrega para quem está aqui hoje, que não virá amanhã, os que estão de outros lugares, para que tenha pelo menos uma pequena lembrancinha da gente por esta festa especial que nós estamos comemorando. Amanhã, às 9 horas da manhã, teremos a pregação do convidado especial, pastor Rogério Buchinelli, e também a realização de um batismo, ou 2, no máximo, de alguém que não pode retornar à tarde. E às 18 horas, então, teremos a última celebração, a celebração que chamamos o culto da unidade. Nosso hábito aqui da nossa igreja, atualmente, já há alguns anos, é nos ajuntarmos 3 vezes por ano, no mesmo horário e no mesmo local, com celebrações de festas e com ceias que nós denominamos ceia da unidade. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez eu digo. Vamos então prosseguir a parte que faz parte da igreja, porque a segunda parte já é a convocação do concílio. Mas ainda dentro do período da igreja, nós vamos chamar então o coral para apresentar o louvor preparado para hoje à noite, para o Senhor, assim como o louvor especial, o grupo de louvor aqui escolheu porque entendeu que falava um pouco da história do futuro pastor Astrogildo Camilo. Já antecipadamente agradeço a Deus por todos que estão aqui, os que são da família, os que são de outras igrejas, de outras cidades, são todos bem-vindos aqui nesta noite.
Eles querem cantar mais um. Eles gostam de cantar, então vamos deixá-los cantar. Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Bendito seja Deus. Camilo fez referência à presença de alguém que eu não consegui. Pastor Noé, do Esquadrão? O que era do Esquadrão? Mas não é mais. Onde está o pastor Noé? Que foi... o pastor Noé está aqui na frente com a esposa. Daqui a pouco, então, nós vamos convidar todos os pastores, mas pastor Noé, da igreja de Bauru, bem-vindo seja. E junto com ele, todos os demais pastores, sejam das igrejas batistas ou de outras igrejas amigas que estiverem presentes. Pastor Camilo, ele... eu batizei ele, né? Jesus, né? Ainda me lembro, acho que foi 2000, né? Estávamos lá no retiro de carnaval e ele tinha dito, pelo amor de Deus, eu quero batizar no Rio. E nós estávamos às vésperas do retiro de carnaval, que seria feito no distrito de Cambaratiba. E eu falei, meu Deus, onde é que vamos arrumar rio lá em Cambaratiba? Mas lá está o Tietê, né? Foi acho que na primeira e única vez que fiz isso, mas saímos lá uma tarde, junto com a família, os meus filhos pequenos, e fomos para a beira do rio, entramos juntos lá, e tem uma foto linda, que eu usei muito tempo como capa do Facebook para o álbum dos batismos, né? O batismo do Camilo. 2000, 18 anos depois, estamos aqui e prestes ao momento de consagração, de confirmação do chamado que você recebeu da parte do Senhor. Ele já está com uma parte deste rebanho entregue por nós, pelo pastor Antenor, nas mãos dele, depois que o Senhor levou para a glória o nosso irmão pastor João Gonçalves. Foi o que o Senhor escalou para continuar, e ele tem um grupo mais ou menos razoável
que está acompanhando ele, mas não só no Paraíso, ele tem amigos em muitos outros locais. Então, eu acho que nesse momento, eu gostaria de convidar todos os irmãos que são dessa parte da nossa igreja, que nós chamamos de Jardim Paraíso, para que venham aqui na frente. Algumas pessoas do Jardim Paraíso prepararam uma música especial para cantar em homenagem ao Camilo. Só que os que prepararam querem que todos que são no Jardim Paraíso subam aqui em cima, para que, se não tiver ensaiado, faz só assim com a boca, né? Mas eles não vão cantar sozinhos, eles vão cantar com todos nós. Então, por aquela ala ali, por aquela escada, podem subir sob o comando do irmão Norberto. Camilo, ele não só lidera o Jardim Paraíso, mas também faz parte da liderança do Lar João Câncio de Toledo Pisa, que é onde ele está e onde está a igreja, o templo do Jardim Paraíso. Na qualidade de nosso representante ali à frente do lar, ele, junto com o irmão Antônio, né? Irmão Donizete, né? E alguns outros que sempre estão nos ajudando, eles têm feito um trabalho muito abençoado. Camilo também é o visitador oficial da nossa igreja para os doentes. Então, não é o único que visita doentes, mas quando temos uma necessidade, é ele. E também na área, não só da visitação aos doentes, mas da visitação aos necessitados também, em outras áreas, né? Esse é o... Bom, de alguma forma, uma parte do rebanho da Igreja Batista de Bitinga no Jardim Paraíso. E eles vão cantar com todo mundo. Irmão Norberto, pode anunciar o que vão cantar. Ei, som. Amém. Tem mais alguém aí? Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor, amém? Tudo isso aqui que está acontecendo é culpa de Jesus, viu? Jesus é que é o culpado disso aqui. Amém? Vamos lá? De cruz erigir esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer. Cante conosco, igreja. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar.
buscar e com Ele no lar uma parte da glória em viver. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa a trocar. Aleluias, aleluias. Obrigado, irmãos. Obrigado pela presença de vocês. E pelo que significa vocês estarem aqui para o Camilo. Eu me lembrei do batismo do Camilo, fiquei até emocionado por dentro, e me lembrei do Nelson, que disse que está muito emocionado, porque vocês compartilharam a história lá atrás da vida, né? A parte nossa, da nossa igreja, a parte que cabe à igreja, termina aqui. A partir deste momento, então eu passo a palavra ao presidente da Associação Batista Nacional Centro Interior, que vai convocar o concílio de consagração, e aí o trabalho já passa para as mãos do concílio da Ordem de Ministros Batistas Nacionais. Pastor Salim. Há lugar aqui, pastor, para todos os pastores, pastoras que quiserem subir também. Tem aquela bancada lá em cima, então, a seu critério, pode chamar todo mundo. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Quero desde já cumprimentar a todos os presentes, dizer que todos são bem-vindos a essa cerimônia. Constitua a partir de agora, portanto, o concílio consagratório do aspirante Astrogildo Camilo. Para tanto, chamo aqui a sentar-se conosco o pastor Rogério Buschinelli, que é o orador da noite, por favor. Pode dirigir-se aqui a essas cadeiras. Pastor Antenor Lourenço, que fará a oração consagratória. Pastor Nelson Valentim, que fará a entrega da Bíblia. E pastor Davi Serafim, que fará a oração pela família. Pode vir aqui à frente, por favor. Também pastor Péricles Sampaio, que vai elaborar a ata como secretário do mesmo, do concílio. Também chamo aqui à frente a estarem conosco os pastores presentes, de qualquer denominação também. São todos bem-vindos, estão convidados a virem aqui, por favor, podem se dirigir aqui. E também convido agora as pastoras presentes, também a estar aqui conosco. Também quero convidar aqui a estar conosco, como autoridade dessa cidade, a senhora prefeita, por favor, dirija-se aqui em cima. Vem aqui conosco. Aqui ao lado da pastora Raquel. Muito bem. Continuando com o procedimento, entrego a palavra para o pastor Rogério Buschinelli, que vai trazer a mensagem da noite. Ele é da cidade de Santa Gertrudes e é um dos componentes da diretoria estadual da Convenção da Ordem, né? Também é vice-presidente da regional, da qual ele faz parte. Deus abençoe, pastor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nós. Amém? Pregar a palavra de Deus é uma honra, é um privilégio, em todo tempo, em todos os lugares. Muito mais nesta noite, onde me cabe a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus, neste culto de consagração de Camilo. Me sinto muito honrado, quero agradecer pastor Marcos, pastor Antenor, pelo convite, pela confiança, para esse momento tão
precioso, eu imagino, a alegria no coração de todos aqueles que têm um pouco da história junto com o pastor Camilo. E eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus e compartilhar desta palavra. E eu buscando de Deus e falando com Deus acerca de uma palavra que venha a trazer a edificação, não é? E agora que a congregação estava cantando também aqui, né? É congregação, né, da de Paraíso, Jardim Paraíso, com essa canção Rude Cruz, foi mais um motivo para mim ficar confiante na palavra que Deus colocou no meu coração, né? Porque ela diz: eu levarei, né, a minha cruz até o dia final, né? E para isso nós somos chamados. Então eu quero falar sobre o ministério preparado para glorificar a Deus. Nós sabemos que o pastor Camilo já faz parte deste ministério da cidade de Ibitinga, que completa 82 anos, que já é um ministério que tem glorificado a Deus por esses longos anos. E eu quero então falar um pouco sobre o ministério que foi preparado para glorificar a Deus e preparado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir no Evangelho de João, no capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos ler. Nós vamos ler o versículo 17, 18 e 19. Diz assim: todos encontraram? Amém? Vamos ler em reverência a palavra de Deus, né? Temos que ter reverência em todo o tempo. Diz assim: disse-lhe Jesus a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter dito a terceira vez: ama-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos a outro, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse Jesus: segue-me. Pai, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo, ó Deus, venha tomar a minha vida pela tua bondade e misericórdia, trazendo-nos, ó Pai, a palavra dentro do nosso coração. Que o teu Espírito transporte essas palavras aqui das páginas sagradas para dentro do nosso coração. É o que eu peço em nome de Jesus. O ministério preparado para glorificar a Deus. Talvez você ache estranho a leitura deste versículo e fala: pastor, mas esta palavra está dizendo Jesus para Pedro num certo momento da sua vida, e falando com que morte haveria de glorificar a Deus. Pois bem, o ministério de Pedro foi um ministério preparado por Cristo Jesus. Foi um ministério que glorificou ao Senhor Jesus, glorificou, engrandeceu a Deus, marcou a história. Nós olhamos para a vida de Pedro e podemos comparar, imaginar que nós estamos tantas pessoas aqui semelhantes ao apóstolo Pedro. Não é diferente da vida do Camilo, não é diferente da sua esposa Silvia, não é diferente de cada um de nós que aqui estamos. Muitas coisas nós temos de semelhança com o apóstolo Pedro. Por exemplo, ele levando uma vida comum, uma vida de pescador, alguém que não sonhava com um ministério tão glorioso que ia ser entregue em suas mãos. Assim passou pela nossa vida um dia, quando nós éramos, no meu caso, eu era caminhoneiro, depois fui gerente de cerâmica e várias funções na minha vida, sem nunca imaginar um ministério, sem nunca sonhar com um ministério, até que um dia alguém
assim como o irmão de Pedro levou ele até Jesus, dizendo que havia encontrado o Messias. E Pedro, então, aquela pessoa comum na sua época, ao encontrar com Jesus, Jesus olha e fala: olha, você é o Simão, filho de Jonas, mas eu digo que você agora será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. E a partir daquele momento, a vida de Pedro, então, ela começa a ser tocada pela palavra de Jesus. E ele está um dia pescando, nós sabemos a história, e dentro daquele barco de Pedro, Jesus entra e começa a mostrar o seu poder, mostrar quem é que estava preparando a vida dele. E ali naquele momento, então, naquela pesca fracassada de Pedro, Jesus então opera com o seu poder, realiza então uma grande pescaria, e naquele momento então Jesus diz que vai tornar ele agora um pescador de homens. A vida segue, e ele caminhando junto com Jesus, sem muito ainda imaginar o que seria lá pela frente, com muito desejo, com muita vontade, com muita garra. Nós vamos ver alguém depositando a sua fé em Cristo e caminhando lado a lado, com o seu temperamento, com os seus defeitos, mas com o coração disposto a seguir o seu mestre, a aprender o seu mestre, a querer experimentar a fé de maneira que nós sabemos, a ponto de querer ir caminhando até Jesus sobre as águas. E assim ele fez. Uma pessoa comum, mas diante de um Deus maravilhoso e todo-poderoso, que sem Pedro saber, mas estava preparando a vida dele, estava preparando o ministério de Pedro. Então, baseado nesse texto aqui, eu quero trazer alguns, eu não vou chamar nem de conselho, mas algumas lembranças ao nosso coração. Não tenho aqui a pretensão nenhuma de ensinar algo novo, mas da gente lembrar algumas coisas que vivenciamos na nossa caminhada e no nosso ministério junto de Cristo. Então, um conselho prático que aparece na vida de Pedro, no ministério que estava sendo preparado para glorificar a Deus, aqui, é: não se desespere quando você se sentir que fracassou em algo que você pensou que ia ter uma atitude diferente, Camila. Muitas vezes no ministério nós fazemos como Pedro, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, e o versículo 33 e 34, após Jesus falar para Pedro: Pedro, Satanás pediu para cirandar, peneirar você como trigo, mas eu intercedi, eu roguei pela tua vida, para que a tua fé não desfalecesse, Pedro. E Pedro, então, no versículo 33 do capítulo 22, ele vai dizer: Senhor, eu estou pronto a ir preso contigo, eu estou pronto até morrer com você. Ele disse essa palavra: estou pronto. Eu disse um dia essa palavra quando meu mestre estava me chamando, o mestre estava tocando na minha vida, depois que me apresentaram ele. Tenho certeza que todos os pastores que eu com muito temor estou pregando aqui hoje, de homens experientes e de longas caminhadas com Cristo Jesus, mas todos nós um dia dissemos: estamos prontos. E aquilo era verdade no nosso coração. Era um desejo verdadeiro, um desejo real. E o que aconteceu com Pedro? Logo depois, ele nega a Jesus. A reação dele foi diferente daquilo que ele tinha pensado, trazendo isso para o nosso ministério.
para o nosso dia a dia. Muitas vezes nós sabemos o que queremos, nós sabemos que estamos prontos, sabemos que temos um Deus maravilhoso para estar com Ele. Pensamos, falamos e declaramos no nosso coração porque nós acreditamos. Mas a reação muitas vezes ela é diferente. E muitas vezes nós vamos fazer que nem Pedro no final do capítulo de número 22, diz que ele chorou amargamente. Só que o que Pedro naquele momento não sabia, por isso que eu estou trazendo a palavra para nós nunca desesperarmos, não somente o Camilo, não somente nós que já estamos liderando igrejas, liderando departamentos, mas para todos, porque eu vejo aqui nessa igreja, nessa noite, que muitas pessoas queimam no coração para servir ao Senhor. Muitas pessoas têm desejo de servir ao Senhor. Muitas pessoas já estão dizendo no seu coração: eu quero fazer algo junto com o meu Senhor, mas às vezes nunca teve coragem ainda de dizer. Muitas vezes eu quero acreditar, porque o Espírito Santo, enquanto eu estava no quarto do hotel, meditando e orando a Ele pôs no meu coração que muitas pessoas vão falar, vão procurar o pastor Marco, vão procurar aqui para dizer: olha, eu quero fazer algo para Jesus, eu estou aqui porque eu quero servir ao Senhor Jesus. E o que Pedro não sabia, e muitas vezes nós não sabemos, e por isso às vezes nos desesperamos, que Jesus já tinha declarado para ele antes: olha, eu roguei por ti para a tua fé não desfalecer. Jesus já estava preparando, já estava tudo certo antes para ele ali. Então, não podemos nos desesperar ao reagir diferente daquilo que pensamos em fazer, daquilo que falamos que vamos fazer. Quantas vezes, se conversar com cada um pastor que tem já um tempo de caminhada, quantas vezes foram os momentos que se deparou com circunstâncias que não saíram como havia pensado, como havia planejado. E muitas vezes nós ficamos chorando daí, amargamente também, mas o desejo do coração não era aquele. Então, por isso, por essa razão, para nós não nos desesperarmos, nós temos que fazer duas coisas: não subestimar os desafios de seguir ao Senhor Jesus e servir a Ele. Não devemos subestimar esses desafios da caminhada com Cristo. Devemos estar sempre entendendo, porque por um momento Pedro, naquele momento de caminhada, ele pensava que era momento de palcos e aplausos. Palcos no sentido, porque Pedro estava vivenciando com Jesus aquela caminhada onde o cego estava andando o cego estava enxergando, o paralítico estava andando, multidões ao redor de Jesus, alegres. Mas Jesus estava mostrando para Pedro, falou: olha, eu intercedi por você, Pedro. Essa com as minhas palavras, dizendo: Pedro, até agora você viu a multidão, até agora você viu coisas que alegraram o seu coração. Pedro, eu vou para a cruz agora. E lá na cruz, até essa caminhada para chegar na cruz, algumas coisas vão acontecer na minha vida. Vão cuspir, vão bater. Eu não estou dizendo que vão fazer isso com o Camilo, evidentemente que não. Evidentemente que não. Mas eu só estou dizendo que o que aconteceu com Jesus foi para mostrar que o ministério, ele tem os seus momentos de glória e tem os seus momentos de adversidades. Seja em qual área do ministério for, nós temos aquele momento de glória. E de repente aparece um momento que nós não estamos entendendo. E não percebemos o que está acontecendo. E às vezes vamos lá para o nosso quarto, sozinho, chorar. Então, o ministério é um trabalho cheio de desafios. Só que Jesus estava preparando ele. Só que Jesus estava
dizendo a ele: eu roguei por ti, Pedro. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele continua intercedendo pela nossa vida. Ele continua intercedendo pela nossa vida para nos dar a condição de concluir o nosso ministério para glorificar a Ele. Se não fosse o nosso Senhor Jesus, eu tenho pouco tempo, eu vou completar 10 anos agora de ministério. Mas se não fosse o nosso Senhor Jesus, eu já tinha desistido. Em alguns momentos de circunstâncias que aconteceram e eu não estava entendendo. Mas o Senhor estava intercedendo pela minha vida. Ele continua o mesmo, Camila. Ele continua o mesmo, Silvia. Você que queima no seu coração por algo do Senhor Jesus, aquele que chama é o mesmo que cuida, é o mesmo que sustenta a sua vida, que dá condições. Então não podemos subestimar os desafios que aparecerão na caminhada até o final da nossa jornada aqui nesta terra. E também não podemos superestimar a nós mesmos. É o contrário, né? Não podemos ignorar, dar menos valor para os obstáculos que sempre vão aparecer, mas também não podemos achar que nós é que podemos mais, ou que nós só podemos junto de Cristo. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. O mesmo Pedro, ele diz na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor bramando como um leão, procurando alguém que possa tragar. Nós, como os ministros do Senhor, como os obreiros do Senhor, temos sempre que ter atenção redobrada nessa vigilância, para que o nosso ministério venha glorificar a Deus. E Ele vai glorificar a Deus, Camilo. Ele vai glorificar a Deus. Igreja Evangélica Batista de Bitinga tem glorificado a Deus por esses 82 anos. E até que o Senhor venha buscar a igreja, eu creio que vai continuar glorificando a Deus. Cada um dos pastores que aqui estão, pastor Salim, pastores que acompanham, cada um, nós vamos glorificar a esse Deus até o dia final. Nós vamos, porque nós estamos com o Senhor dos exércitos, aquele que chamou, aquele que cuida, aquele que dá nova força a cada amanhecer, aquele que derrama a unção do teu Espírito Santo, aquele que coloca poder nos nossos lábios, aquele que dá autoridade para declarar a palavra e a palavra transformar vidas. Nós estamos servindo um Deus vivo, um Deus poderoso. Nós não podemos nada, mas Ele pode tudo. Nós não temos condição, mas Ele tem todo o poder. Ramachebe Anás. Ei, Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Deus. O segundo conselho que nós nunca podemos esquecer no ministério é que nós temos um relacionamento de amor com o Senhor Jesus. Nós temos um relacionamento de amor com o Senhor Jesus. Pedro, naquele momento, ele se encontra após ele fracassar em algo que ele declarou, que ele pensou que ele podia fazer, mas não só pensou, porque lá no final da sua vida, na caminhada, ele fez de fato. Então ele não estava errado. Quando ele disse que estava pronto, ele estava pronto. Naquele momento houve o fracasso, e ele vai então para o buraco interior da sua vida, se sentindo agora, ele está se sentindo indigno, agora ele está se sentindo: eu não vou ser capaz, eu acho
que eu não vou tentar outra maneira, eu acho que eu vou desistir. Ele está lá agora, então, no texto que nós lemos aqui de João, capítulo 21, a história conta que Jesus já ressuscitado, terceira vez que Jesus estava se apresentando aos discípulos. Jesus fica 40 dias aqui depois de ressuscitado para se ascender ao céu. Vamos dizer, uma conta redonda aqui, nesta ocasião, vamos dizer que fazia um mês que Jesus estava ressuscitado, aparecendo para os discípulos. Um mês atrás, Pedro então havia entrado nessa crise interior. Parece que ele estava esquecendo que ele viveu um relacionamento de amor com o Senhor Jesus. E nós não podemos esquecer. E quem se antecipa nesse momento é o próprio Jesus. É Ele que toma a iniciativa. É Ele que vai na beirada daquele lago. É Jesus que está ali só observando as circunstâncias e manifesta outra vez na pesca. E mais uma vez, naquele momento de pesca, então a hora que os discípulos reconhecem que é o Senhor Jesus, Pedro então se veste e vem nadando ao encontro de Jesus. E Jesus então faz as perguntas. E eu, para encurtar, eu li só a terceira vez aqui no versículo 17. Diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E a palavra de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas e segue-me. Um relacionamento de amor desse Deus que Ele é amor, e Ele está aí tocando no seu coração. Esse Deus que é amor, Ele não deixou os seus nos buracos que a vida colocaram. José, quando foi lançado numa cova, quando foi injustamente parar numa prisão, Deus estava com ele lá. Um relacionamento de amor com esse Deus significa cuidado da nossa vida. E a iniciativa foi dele. Por que que foi de Jesus a iniciativa? Porque ele estava preparando o ministério de Pedro para glorificar a Deus. Então nunca esqueça que você está no relacionamento de amor com Jesus, e Ele cuida. E quem ama, cuida. E o nosso Deus sabe como cuidar. Camilo, terceira coisa. Eu estou citando o Camilo aqui em função, da noite especial para ele, mas essa palavra é para todos nós, inclusive para aqueles que estão queimando no coração para querer fazer algo para Jesus, querer compartilhar do amor de Jesus, querer testemunhar de Jesus, querer servir Jesus, independente da forma. Terceiro conselho nesse ministério que foi garantido por Jesus, que havia de glorificar a Deus, é: nunca queira viver sozinho no ministério. Nunca queira viver sozinho. O apóstolo Pedro, ele disse na sua carta, ainda na primeira carta, no capítulo 5, agora no versículo 1, ele fala com os anciãos da igreja, e ele vai dizer: eu, ancião, com eles, junto. Eu glorifico a Deus pela Convenção Batista Nacional. Eu glorifico a Deus pela Ormiban. Eu falo diante de Deus, porque o cristão, ele já não pode mentir. O cristão já não pode mentir em hipótese alguma. Então eu estou falando diante de Deus para vocês terem convicção do que eu estou falando. Se não fosse a Ormiban, nos momentos difíceis que aconteceu comigo, ministerialmente, momentos de incertezas, momentos de dúvida, se não fosse os pastores da Ormiban, se não fosse esse grupo
de pastores da convenção, eu não teria tido força para caminhar. Quantas vezes eu procurei pastores, eu fiz o pastoreio de pastores. Quantas vezes eu corri, peguei meu carro, ia lá com o pastor Donizete, lá na cidade de Araras, conversar e orar junto. Então, jamais queira viver sozinho no ministério. Pedro falou, eu sou um ancião com eles. Nós temos companheiros, nós não temos concorrentes, nós temos companheiros de ministério. E nós temos uma missão em comum. Uma missão em comum nós temos. O último conselho: jamais devemos nos conformar com o bom. Ministério não pode se conformar com o bom. Está indo bem, estou indo bem, mas já está bom. Não, jamais. O apóstolo Pedro termina a sua segunda carta, no capítulo 3, o último versículo, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Antes crescei na graça e no conhecimento. Nós jamais devemos nos conformar com o bom. Devemos desejar sempre crescer. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer no poder de Deus e no conhecimento que Ele nos proporciona. Às vezes nós fazemos algo e temos uma experiência e já achamos que aquilo, foi maravilhoso, mas Deus nos convida a crescer. Recentemente, cerca de 1 ano e pouco atrás, eu tive uma experiência com o pai de um traficante. Eu estava pregando numa congregação da cidade de Limeira e recebi um bilhetinho na porta. Um obreiro pegou o bilhete, trouxe o bilhete. Era um pedido de oração e havia apenas um nome: Cassiano. Orar pelo Cassiano. Livramento. Era só isso que estava escrito. Eu não vi a pessoa que deixou, porque deixou com o obreiro e eu estava pregando e ele deixou comigo. Então reunimos ali e fomos orar pela pessoa que eu não sabia o que era. E orei por aquele homem chamado Cassiano. Depois de 2 dias, a pessoa que trouxe o bilhete veio até mim e falou: olha, ele mandou agradecer porque ele teve um grande livramento naquela noite. Eu até então não sabia que era traficante, até então não sabia de nada. E passou-se uma semana, eu recebi o telefonema desta irmã que havia trazido o pedido da oração, que não era da nossa igreja, estava passando ali. E então ela falou: olha, o Cassiano pediu se você pode orar pelo pai dele, que os médicos pediram para a família estar indo visitar, porque ele tem poucos dias de vida. E ele pediu se o pastor não pode ir lá orar. Eu marquei então com ele, fui lá orar, encontrei com esse rapaz, na porta da Santa Casa. Depois de sabendo da história, ele era chefe do tráfico do bairro da cidade de Limeira. Eu conheci ele lá, então ele falou: você pode orar pelo meu pai? Eu falei: posso. Entrei, estava no UTI, tudo entubado, todo já sem comunicação. Ele ficou na porta do lado de fora, ele não podia entrar. Eu entrei e a enfermeira, eu perguntei, falei: quem é o seu Irineu? Ela falou: olha, aquele lá, tinha vários, dentro daqueles boxes. Ele falou: é aquele lá. E eu fui lá orar por ele. Ela falou: só que ele não entende mais nada, ele só se mexe, Eu falei: não tem problema, eu vim aqui para orar. Então eu cheguei ao lado daquela cama no UTI, coloquei a mão sobre a cabeça dele e disse: em nome de Jesus, eu vim aqui falar com você. Ele começou a se bater e querer abrir o olho, só que não dava para ver o olho, ficava só a parte branca do olho ali. Mas ele tentava me localizar.
E eu comecei a falar na autoridade do nome de Jesus ali, dei a mão para ele e falei: se você estiver me entendendo e me ouvindo, eu conheci o seu filho hoje, e eu vim aqui falar do meu Deus para o Senhor, e eu quero dizer que eu vou andar junto com o seu filho a partir de hoje. Está me entendendo? Aperta meu dedo. Eu coloquei meu dedo e ele apertou a minha mão. Para ter certeza que não era uma simples coincidência, eu comecei a falar e dei de novo a mão. Falei: aperta a minha mão. Ele apertou a mão e começou a chorar. Falei do amor de Jesus para ele, para alguém que ninguém acreditava que podia mais se comunicar. Falei, saí da porta da UTI. O filho dele falou: pastor, e aí, o meu pai? Que responsabilidade, né? O médico falou que vai poucos dias de vida. A gente crê em milagre, mas tem que ser prudente, né, pastor Jalim? Eu virei para ele e falei: olha, o que os médicos disseram? Os médicos disseram que ele tem poucos dias de vida. Eu falei: então a realidade é essa. Eu creio num Deus de milagre. Eu creio que Deus pode fazer um milagre na vida do seu pai. Porém, se Deus não fizer o milagre de tirar ele daqui de dentro, eu vou encontrar o seu pai um dia. Eu falei: se o seu pai morreu hoje, eu vou encontrar com ele um dia. Ele falou: quero saber que história é essa, pastor. Amanhã na minha casa, se contar essa história direito para mim. Foi lá, reuniu um monte de pessoas que compravam a droga. Levei um grupo de intercessão da igreja, estávamos lá compartilhei com ele. Ele se rendeu a Cristo, aceitou a Cristo. Uma semana depois recebeu o telefonema: sabe o senhor Irineu que você foi orar? Primeiro pensamento seu é o quê? Morreu, né? Sabe o senhor Irineu que você foi orar? Falei: sim. O que aconteceu? Então ele teve alta. Pode glorificar a Deus. Ele teve alta, foi para o quarto do hospital e falou que quer te conhecer agora. E eu fui no quarto do hospital, cheguei no quarto daquele hospital, na Santa Casa de Limeira. Ele ainda estava com a tráqueo, não estava conseguindo emitir som, mas já estava de olho aberto, se comunicando através de expressões dos seus lábios. E a hora que eu cheguei para dizer que eu era o pastor, ele fazia assim, ó. Como que ele diz: eu já sei que você é o pastor. Comecei, a primeira frase, a enfermeira foi ajudar eu na leitura, que eu não tenho prática. A enfermeira falou: pastor, eu ajudo você. Ele queria se comunicar. A primeira frase que ele disse: eu tenho Jesus, você falou para mim. Mais uma semana ele teve alta para casa. Eu passei 7 meses indo fazer culto na casa dele. Ele veio na igreja dar testemunho. Ele havia entrado na cadeira de roda naquele hospital. Ele saiu do hospital andando com andador. Agora ele já está sem andador, andando. E o filho dele deixou a vida do tráfico, está trabalhando, está tomando conta. Pode aplaudir o Senhor. Eu estou dizendo isso porque nós temos que crescer na graça. E quando aconteceu isso, a semana 10, 12 dias atrás, um diácono meu chegou e falou: pastor, e esse diácono acompanhou a história, foi na casa desse homem comigo, né, fazer culto. Depois o senhor Irineu veio até a igreja, né, que é outra cidade, próxima, mas é outra cidade, né? E esse diácono falou: pastor, minha sogra está nas últimas, ela tem 92 anos, ela não consegue dormir, ela não se comunica mais, não fala mais nada. Lá na cidade, em Minas Gerais, uma região que eu vou sempre para lá. Falou: pastor, não dá para você gravar um vídeo para mim pôr no ouvido dela, para ela ouvir? Nós vamos mandar pelo menos ela ouvir. Eu falei: tá bom. Gravei. A gente tem que acreditar. Eu gravei o vídeo, mas eu sabia que ela ia partir naquela idade, naquela circunstância. Mas o pedido dele era para que ela não partisse sem a salvação. Gravei um vídeo, colocaram para ela ouvir. Ela não dormia, ela passava a noite sem dormir, se batendo
penso eu que devido ao saber que está se aproximando da morte e batendo aquele desespero, a incerteza do que vai acontecer. Eu não sabia, mas 2 dias antes havia ido um pastor lá, pregado para ela no ouvido dela também. Um planta, outro rega. Por isso que nós não podemos estar sozinhos. Um planta, outro rega. Alguém foi lá e plantou a semente no coração dela. Mas parece que faltava ainda um pouquinho daquela confiança, né? E eu dei uma palavra justamente preparando ela para aquele momento de paz. E ela não dorme noites se batendo. Colocaram o telefone no ouvido dela. Eu falando o nome dela, conversando com ela e orando pela vida dela. Acabou de ouvir aquele áudio. Ela começou, o diácono chorando, abraçou eu, depois chorando. Ele falou, ela acabou de ouvir o áudio. Ela começou só a falar uma palavra: Jesus, 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 Jesus. E ela dormiu aquela noite em paz, tranquila, naquele leito do hospital. E alguns dias depois, o Senhor recolheu a vida dela. É o Deus que cuida da nossa vida. Por isso temos que crescer na graça e no conhecimento, não nos conformar com o bom. Deus nos deu uma experiência, vamos crescer mais, vamos compartilhar mais, vamos fazer cada vez mais, com todas as nossas forças, Camilo. Com todas as nossas forças. Camilo e amada igreja, líderes, pastores, obreiros, você que de repente está aqui hoje e ainda nunca parou para pensar em entregar sua vida para Jesus. Talvez você seja como Pedro aqui nessa noite. Talvez você esteja aqui ouvindo, mas no seu coração está queimando aí dentro, falando: eu quero andar com esse Deus maravilhoso. Eu quero fazer que nem Pedro, eu quero seguir esse Deus. Então eu termino com a palavra que parece estranha a que eu li, né? Então eu termino dizendo aonde eu comecei. O versículo 18, quando diz: na verdade eu te digo que quando era mais jovem, você te cingia a ti mesmo e andava onde queria. Mas quando fores velho, você vai estender a mão e outro te cingirá e levará para onde não queiras ir. Quero terminar essa mensagem dizendo que Jesus não está simplesmente referindo à juventude de Pedro. Jesus está falando aqui de passado, de presente e de futuro. Jesus está lembrando Pedro do passado dele, de quando ele decidia as coisas por ele mesmo, de quando ele fazia conforme o seu querer. Mas Jesus está mais que lembrando ele do passado. Jesus está dando a garantia que tem muito chão pela frente ainda. Fala, quando fores velho, sabe o que significa? A jornada é longa. A jornada está aí diante de cada um de vocês. Jesus está dando a garantia que Ele vai chegar lá na frente. Por mais que as circunstâncias tentaram afundar Pedro, Jesus estava dizendo: olha, nós estamos aqui hoje, né? Mas quando fores velho, ou mais velho, ou seja, eu tenho um futuro para você, Pedro. Eu tenho um futuro para você, Camilo. Eu tenho um futuro para você, Silvia. Tenho um futuro para cada um dos amados aqui. E o Senhor está garantindo que vai glorificar a Deus. Vai chegar lá na frente e vai glorificar a Deus. Nós estamos diante de um Deus que tem um ministério glorioso nas nossas vidas. Nos disponibilizou a função mais nobre, a vocação mais nobre que alguém pode exercer: compartilhar a palavra de um Deus vivo,
andar com Deus vivo, servir a um Deus vivo. É um Deus que garante o nosso futuro. Nós vamos estender as nossas mãos, como ele disse para Pedro, e outro te cingirá. Eu sei que teologicamente Jesus está se referindo a que Pedro ia ser preso, a como Pedro ia chegar em algumas circunstâncias, como aconteceu com ele. Só que esse e outro te cingirá, como Jesus falou que era para glorificar a Deus, irmãos, o nosso adversário não quer glorificar nada. Jesus está dizendo aqui, olha, outro vai pegar você em alguma circunstância, só que saiba que é eu que estou junto, que é eu que estou permitindo tudo, que é eu que estou com você nos momentos difíceis. O outro, Jesus usou essa palavra uma vez, eu vou enviar o outro Consolador, e é Ele que vai até o final do nosso ministério. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Louvado seja Deus por esse ministério. Em nome de Jesus. Aqui eu encerro a minha palavra, pastor Salim. É a primeira vez que eu ministro numa ordenação, numa consagração, uma palavra de consagração. Confesso que fiquei temeroso, mas a palavra de Deus é mais poderosa do que os nossos temores. Quero pedir uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Bem, nós vamos ao momento mais importante dessa cerimônia, que é a oração consagratória. Para isso eu convido o aspirante Astrogildo Camilo a subir aqui e estar conosco. Por favor. Todos em pé também, por favor. O pastor Antenor Lourenço fará essa oração. Graças a Deus. Irmãos, eu fui ordenado ao ministério da Palavra de Deus em 1964. Havia um grupo de pastores e eles estavam divididos por causa do avivamento que corria a espaço muito forte no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E Deus nos deu a graça de sermos abençoados, ungidos, separados para o trabalho da disseminação da Bíblia, da palavra. Foi difícil no começo, mas depois outras pessoas iam chegando. Pessoas que dedicavam a sua vida com o objetivo de levar ao povo do mundo conhecimento da salvação através de Cristo Jesus. Essa é a missão que nós temos. As pessoas têm dificuldades, eles não entendem, mas qual é a missão do crente evangélico? Dizer ao mundo que Cristo veio para salvar. Cristo salva, diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê seja salvo.
tenha o seu nome escrito no livro da vida. Graças a Deus, a igreja cresceu. E vez por outra, mais uma pessoa confessa sua separação em ser preparado para dizer ao mundo que existe o caminho da salvação gratuita através de Cristo. Cristo é aquele que veio para salvar. Ele comprou aquilo através da mártir naquela cruz horrível, quando ele perdeu ali o sangue que corria em suas veias. Ele estava comprando os homens, as mulheres, o povo espalhado pelo mundo, para que tivesse a grande felicidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Graças a Deus. E hoje mais uma pessoa. Louvamos a Deus, porque Ele nos ajuda a acrescentar pessoas que realmente se dedicam com o objetivo de dizer: quem salva é Cristo. Cristo salva graciosamente. Vamos orar a Deus. Se você puder, levante a sua mão direita e abençoe aqui, de coração sincero, esta obra que estamos realizando no nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, te louvo, te glorifico, Senhor, por mais uma pessoa que se coloca ao nosso lado para dizer ao mundo que existe a salvação gratuita através de Cristo, aquele que veio para salvar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E no nome de Cristo e no poder da sua palavra, eu impetro a bênção para declarar: este teu filho abençoado, separado para a missão gloriosa de salvar a humanidade e levá-las ao conhecimento da palavra, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Graças a Deus, aleluias, e louvado seja o nome do Senhor. E assim o desejo, e assim se realiza. Mais uma pessoa nos ajudando na obra. Glórias a Deus. Aleluias. Uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Amém. Todos em pé. Amém. Todos em pé ainda, por favor. Pastor Gildo Camilo, como presidente desse concílio, declaramos você pastor. Deus abençoe. Aplauda realmente ao Senhor agora. Amém. Você... Só pedir para vocês permaneçam ainda em pé, por favor. Você vai receber a Bíblia, um volume, um exemplar da Bíblia, a palavra de Deus, de um antigo companheiro seu. Eu tenho a Bíblia para te entregar, que para mim é uma honra, um grande privilégio de poder estar vendo o teu rosto aqui e saber que você está me vendo também, né? Porque Deus sabe, né? Todas as coisas. Ele tinha escrito tudo isso antes mesmo que a gente pudesse imaginar. E, enfim, eu tenho aqui um exemplar da palavra de Deus, que está assinado, né, pelos pastores aqui presentes, para você guardar com muito carinho. E eu quero te dizer alguma coisa a respeito dela, a respeito da Bíblia. Ela é uma espada de 2 gumes.
ela tem finalidades muito amplas, mas duas delas aqui eu preciso destacar para essa ocasião. A primeira delas é que o obreiro, ele maneja bem a palavra. E manejar a palavra é uma ação de levar o seu caminho, tornar o seu caminho um caminho reto, prosseguir num caminho reto. É só para esse fim. O pastor, o ministro, né, Paulo fala isso lá para Timóteo. Fala, olha, a palavra de Deus na tua vida vai ser para você prosseguir por um caminho reto. E o valor de prosseguir nesse caminho reto, ele, em primeiro lugar, o salmista, ele diz assim: Senhor, leva-me por um caminho plano, para que não reste ocasião para os meus adversários espreitarem contra mim. Então a palavra de Deus, ela tem uma função, meu irmão, na nossa miséria e na nossa humilhação como pessoa, como gente, como humanidade perdida, mas que pela graça de Deus está sendo resgatada. A primeira função dela, então, é garantir nossa integridade, garantir que a gente não caia em armadilhas e não dar lado para os nossos inimigos ceifarem aquilo que Deus tem para uma humanidade íntegra e abençoada. E o segundo aspecto é aquele que o Senhor revelou no ministério de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor para que Ele venha. Depois então de cuidar de você, a palavra de Deus vai ser aquele instrumento que nas suas mãos vai estar trabalhando para a preparação da volta do nosso Senhor, da volta do nosso Rei. Estamos juntos agora, empunhando essa Bíblia, preparando a volta do Senhor. Manejar a palavra é garantir um caminho reto, é garantir a ortodoxia. Ortodoxia, a retidão da doutrina cristã, até que o Rei possa voltar. E isso vai acontecer certamente, porque é revelação do Espírito de Deus para a igreja, para a noiva. O Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. Estou junto com você até a volta do nosso Rei, para a gente possa celebrar mais um culto como esse, meus irmãos, mas com uma outra natureza agora, a natureza de agradecer ao Senhor, porque teve misericórdia de nós e veio ao nosso encontro. Bem, continuando, nós queremos convidar a Silvia, a esposa, a vir aqui em frente, a vir aqui em cima conosco. O pastor Davi vai fazer oração pela família. Nós queremos chamar a Helena e a Noemi para estarem aqui junto com a gente. É uma alegria muito grande quando a gente vê um ceifeiro se levantando para a obra de Deus. Hoje, com certeza, é festa no céu, mas não levanta só um ceifeiro, levanta uma família, uma esposa, filhos. E você, Silvia, você já é auxiliadora, mas agora você vai ser mais do que auxiliadora. Você vai ser também um auxiliador espiritual, porque você vai ajudar o seu marido. E com certeza, quando aparecer alguém para orar e ele não estiver, vai ser você, certo? E as filhas também estarão junto com o papai,
Eu observei que vocês são uma família bonita, unida, uma família abençoada, e que vocês possam continuar assim. Helena, Noemi, a Bíblia diz que quando os filhos honram e obedecem ao pai, os pais, eles têm vida longa e são muito abençoados. E vocês agora têm um privilégio muito maior ainda, porque agora vocês vão ser filhas de pastor e a Silvia vai ser esposa de pastor. Aumenta a responsabilidade. Queira ou não queira, é a nova identidade de vocês. Agora não vai mais falar assim, olha, a Noemi, filha do Camilo. Nós vamos falar assim, olha, é a filha do pastor Camilo. Que responsabilidade, né? Então nós vamos orar e abençoar para que vocês estejam também no mesmo nível do Camilo para fazer esta obra. Amém? Estendam as mãos para cá. Hoje nós vamos fazer essa primeira oração, mas a partir daí, o Jardim Paraíso, aonde o pastor Camilo é pastor, vocês vão ter a responsabilidade de estarem orando por essa família todos os dias. Amém? Pai querido, neste momento nós queremos interceder, Senhor, por esta família sacerdotal que se levanta para a tua obra. Nós sabemos, ó Deus, que quando um homem se levanta para o teu trabalho, nós sabemos que o inimigo fica furioso e ele vai tentar de todas as formas, Senhor, derrubar esta família, trazer problemas, criar situações difíceis, mas nós estamos orando agora, Senhor. E nós te pedimos que a mesma unção, Senhor, que desceu sobre o Camilo, estenda também sobre a sua esposa, sobre as suas filhas, para que agora, Senhor, o Senhor coloque uma guarda especial sobre esta família, que elas estejam sempre cercadas, Senhor, pelos teus anjos, que elas possam ter sempre a provisão do Senhor sobre as suas vidas, provisão, Senhor, financeira, provisão de cura, provisão, Senhor, de solução de problemas, provisão, Senhor, de sabedoria, de inteligência, para que eles possam ser bem-aventurados nesta obra, ó Deus, que eles foram conclamados. Nós consagramos essa família agora, para que eles possam, Senhor, fazer este trabalho, e que possa ser um ministério junto, unido, e um ministério frutífero, ó Deus, que os frutos possam aparecer na porta dessa casa. Nós abençoamos com toda sorte de bênçãos celestiais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O concílio encerra a sua atividade nesse momento. Deus abençoe. Deus abençoe vocês que participaram. Eu devolvo a palavra ao pastor da igreja, pastor Marcos Lourenço. Podem sentar. Eu agradeço a oportunidade nessa noite e nós, em nome da igreja, da União Feminina, a gente entrega uma lembrancinha para vocês, que Deus venha estar abençoando cada dia mais e mais. Amém? Se mais alguém tiver alguma lembrancinha, alguma coisa, a gente não combinou isso, mas se tiver, é o momento que pode vir. Mas a irmã trouxe... Dos seus amigos lá do Ângelo de Rosa, né? A gente ama demais vocês e está muito, muito feliz por esse dia, né? Amém, Camilo? Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos os amigos, primeiramente a Deus, e glorificar a Deus por esse momento tão especial.
Agradecer aos nossos líderes, pastor Antenor, pastor Marcos, os demais pastores dessa igreja. Agradecer aos amigos e familiares que estão aqui e pessoas que fazem parte do trabalho ministerial. Agradeço imensamente o coral também pelo momento que teve aqui. E dizer uma coisa a todos vocês, que eu creio fielmente no meu coração, que a razão da gente convidar algumas pessoas e querer que vocês estivessem aqui nessa noite não foi outra a não ser que vocês participassem dessa alegria que nós estamos nessa noite de hoje. Aqui tem pessoas que estão conosco desde a nossa caminhada, pessoas que são importantes na nossa vida, como os demais que estão na igreja, familiares, meus irmãos que oraram por minha vida, que foram pessoas fundamentais para que eu conhecesse o Senhor Jesus, amigos que durante a jornada toda, vizinhos, né? Os nossos parentes que vieram também, amigos do seminário, irmãos do seminário, enfim, pessoas que a gente teve prazer de chamar para que estivessem aqui, porque essa vitória não é só nossa, essa vitória é de todos vocês. Que a minha primeira patroa que está ali, a dona Luísa, o meu último patrão que está ali, e acho que o pai dele estava aí até agora há pouco, o Ney, que Deus os abençoe. Então são pessoas, eu não vou citar todos aqui porque fica, né? O pastor lá do Esquadrão da Vida, que foi pastor Noé, a esposa dele, a Raquel, que está ali, que são pessoas que fizeram parte da transformação que Jesus Cristo operou na nossa vida, né? E que Deus abençoe a todos imensamente. Eu fico muito grato mesmo pela presença de vocês, em nome de Jesus. E peço que orem pelo trabalho na nossa caminhada. Nós contamos com as orações e com a ajuda dos irmãos, sempre que possível, lembrando de nós. Deus os abençoe. Obrigado ao pastor Roberto, que é irmão, pastor Camilo, pastor Noé, todos os demais são nossos daqui de pertinho, né? Acho que só essa referência queria fazer. Agora nós vamos nos colocar em pé e o Camilo, sem desmaiar, vai encerrar o culto com a bênção apostólica. É assim que funciona. Depois, então, todos vocês poderão vir à frente, cumprimentá-lo, ou aqui ou lá embaixo, como quiserem. A ele, a Silvia e as duas meninas. Aqueles que puderem, levante as mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E graças a Deus. Deus os abençoe. E ainda, antes de terminar, vamos à bênção agora cantada. Cantemos. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja